Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês a transformação dos recursos naturais. Como o homem ele faz para suprir as suas necessidades. Nós sabemos bem que o homem moderno, cada vez mais ele necessita de recursos para suprir as suas necessidades, já que nós vivemos em uma sociedade de consumo. Então, basicamente, é necessário aí, o homem necessita equilibrar essa dualidade, né, esses dois pontos, fontes de energia e recursos minerais. O que a natureza dispõe, né, e como justamente de acordo com o consumo da sociedade, como o homem ele utiliza esses recursos. Então o ser humano constrói o espaço onde ele vive, é aquele aspecto que eu já expliquei para vocês, né? A constante transformação do espaço de acordo com suas necessidades. Como eu já falei aqui para vocês, aqui, olha, o homem ele transforma o espaço satisfazendo as suas necessidades básicas. Quais as nossas necessidades básicas? Nos alimentar, né? Nossa habitação, vestuário, transporte, tudo que necessitamos para termos uma vida minimamente confortável, né? E aí, de onde é que vai ser tirado esses recursos, né? Que são os recursos naturais. Então, os recursos naturais, eles são essenciais para as atividades econômicas e para a vida humana, pois permite suprir nossas necessidades, como eu já tinha mencionado anteriormente, né? Alimentação, energia, tudo isso nós necessitamos. E aí vem aquela pergunta básica. Eu vou fazer aqui uma viagem no tempo, né, digamos assim, que fazendo um comparativo entre o homem da pré-história e o homem moderno. O que mudou de lá para cá? Então, pergunta, como vivia o homem durante a pré-história? Então, o homem durante a pré-história, ele vivia basicamente do que a natureza oferecia a ele. Não é à toa que ele era o quê? Nômade, né? E vivia basicamente da coleta, da caça, simplesmente isso aí, certo? Então, quer dizer, era uma situação de pleno equilíbrio. Porém, com o passar do tempo, né? O ser humano, nos primórdios de sua história, né? Utilizava como fonte de energia para realizar suas atividades, basicamente, a força dos seus próprios músculos. Passando mais o tempo, ele começa a dominar outra fonte de energia importante, que vai ser o quê? O controle do fogo. A partir do momento em que o homem domina o fogo, ele já tem uma fonte de energia muito importante para a sua sobrevivência, que é a geração de calor, que é a capacidade de cozinhar alimentos. Então, o homem ele aumentou essa capacidade. Então, cozinhando alimentos, ele também passa a se alimentar melhor. E aí, ele já dá um salto de qualidade. Observe bem que aquele homem que basicamente só vivia do que a natureza lhe oferecia, ele agora já aumentou sua capacidade, pelo menos no aspecto de alimentação, né, e de sobrevivência. Então, segundo os historiadores, né, o domínio do fogo ocorreu mais ou menos aí há cerca de 500 mil anos atrás, em regiões da África Oriental, né, onde tinha terrenos vulcânicos, onde se produzia fogo praticamente espontaneamente naquelas regiões vulcânicas. Com o passar do tempo, o homem ele agregou outros recursos para melhorar a sua vida, né? Como, por exemplo, ele domesticou animais e a partir desse momento criou então a tração animal. O que é isso? Domesticou animais como burro, cavalo, que aí já era utilizado como meio de transporte, né? Essas são as fontes mais antigas, né, e tradicionais do uso, né, de energia, né, e de recursos. Veja só que até hoje o homem ainda utiliza essas fontes. O que acontece? Com o processo de modernização, o homem ele vai dar outros saltos. Veja aqui, olha, trago aqui algumas gravuras, né, imagens,
como era a vida na pré-história. O homem pouco transformava o espaço em sua volta, ele era muito mais dependente. No período neolítico, já aí cerca de 10 mil anos atrás, o homem já dá um salto de qualidade a partir do momento em que ele domina a prática da agricultura. Quando ele dominou a prática da agricultura, ele deixou de ser nômade e passou a produzir o seu próprio alimento. Porque antes ele era nômade, tinha que ficar migrando de um canto para o outro, sempre procurando regiões onde tinha mais disponibilidade de alimento, seja frutas ou caça e pesca, né? A partir do momento em que ele dominou a agricultura, então ele já se tornou ali, né, mais autossuficiente. Bem, e aí a gente já vai chegando, né, para o homem moderno, já o homem da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi basicamente, né, um conjunto, né, de transformações técnicas e econômicas que iniciou na Inglaterra, se expandiu e influenciou o mundo todo. Contribuiu para o desenvolvimento das fontes modernas de energia. Então o homem passou a utilizar outras fontes de energia, como carvão mineral, o petróleo, o gás natural. Essas fontes de energia que são conhecidas hoje como combustíveis fósseis, que são combustíveis que liberam uma grande quantidade de poluentes, né, mas tem uma grande capacidade de produção de produtos, como produtos sintéticos, e também fonte de energia, como gasolina, que é combustível, né? Fonte de energia, gás natural. Essas fontes aí são praticamente fundamentais para o mundo moderno. O mundo moderno ele não existe sem essas fontes de combustíveis fósseis. E aí tem aqui, os combustíveis fósseis são formados por um lento processo de decomposição. Em tempos pré-históricos, a formação do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, ele leva milhões de anos para concluir o seu processo. Então, daí, nós vamos estabelecer uma classificação mais à frente, certo? Porém, atualmente o homem moderno ele desenvolveu fontes de energia alternativas que atendem às nossas necessidades e ao mesmo tempo não são tão agressivas para o meio ambiente e são encontradas em abundância na natureza. Então são as conhecidas fontes de energia alternativa, né? Ou fontes de energia limpas. Então aí como por exemplo a energia solar, a energia eólica, que vem dos ventos, né? A energia maremotriz, que aproveita justamente as ondas dos oceanos para gerar energia. A energia de biomassa, que é obtida através da queima de bagaço de cana-de-açúcar, um exemplo, né? Essa fonte de energia aí, ela é renovável? Sim, ela é renovável. Cada plantação de cana-de-açúcar, você tem ali um estoque de bagaço de cana que pode ser utilizado, certo? Bom, e aí a classificação das fontes de energia. As fontes de energia elas se classificam em renováveis e não renováveis. As renováveis, né, contundentemente, né, elas se recompõem facilmente. Se usadas, se recompõem facilmente, são encontradas em grande abundância, né, na natureza e não traz um grande impacto para o meio ambiente. Então aí um exemplo, né, você utiliza aí como fontes, o homem utiliza como fontes renováveis, o sol, o vento, né, a fauna e a flora, como animais e vegetais também, que são utilizados para produção industrial, né, no caso um exemplo, madeira, né, a flora, né, aliás, a flora é utilizada madeira, né? E a fauna, que são animais. Porém, a gente tem que entender que nesse caso aqui, o recurso, embora ele seja renovável, ele tem que ser consumido com uma certa regra, né? No qual a capacidade de consumo
ela não pode ser superior à capacidade de reposição. Se você consumir demais, vamos pegar aqui alguns peixes, cardumes de peixes. Se os pescadores pescarem demais determinada espécie de peixe, ele vai entrar em extinção. Por quê? Porque tem que ter um tempo que esses peixes eles têm que se reproduzirem. Se eles continuarem sendo pescados no período de reprodução, vai ter a extinção. Então, existe um limite, certo? As fontes não renováveis, né? Elas se esgotam, certo? Elas se esgotam. E por quê? Porque justamente sua produção, ela leva milhões de anos. É o caso justamente aí, então, das fontes de energias minerais, que são recursos limitados. Porém, são as principais fontes do mundo moderno. Digamos assim, é impensável hoje vocês viverem sem gasolina, por exemplo. Né? Então, vou avançar aqui, pessoal. Basicamente, toda a sociedade ela depende de recursos naturais. E o que é recursos naturais? É todo elemento da natureza que pode ser usado pelo ser humano para os diversos fins, seja na agricultura, na indústria ou no comércio. É um recurso natural. O homem, ele simplesmente intensifica sua produção. Vamos pensar aqui na agricultura. A agricultura ela é um recurso natural. O homem utiliza as terras, as sementes e produz o alimento que necessita. Ele, com a implementação de tecnologias, ele pode ter uma capacidade de multiplicar a capacidade produtiva, aumentar a sua produção. Né? Inclusive o Brasil bate recordes de produção, ano após ano. Contudo, né, o uso inadequado e irregular de recursos renováveis, ainda que abundante, pode gerar escassez. É aquele exemplo que eu utilizei dos peixes. Certo, pessoal? Então aqui eu trago só alguns aspectos de fontes de energia que pode ser utilizado pelo homem, né? Só a título de exemplificação, como por exemplo o carvão, né? Que é uma fonte de energia, né? Basicamente ele rivaliza com o petróleo, o carvão mineral que eu falo, né, pessoal? Não confundam o carvão mineral, que é um recurso mineral fóssil, né, com o carvão que o pessoal utiliza na churrasqueira. Ali é um carvão vegetal, beleza? E é abundante. Do carvão mineral se extrai uma grande quantidade de combustível que é utilizado para a geração de calor. O carvão mineral, nesse exemplo aqui, ele é muito utilizado nas regiões de siderúrgicas, né, como combustível para as siderúrgicas, porque eles têm uma grande capacidade de produção de calor, e aí essa produção de calor é utilizada para derreter o ferro, né, e produzir as diversas ligas metálicas, como o aço, manganês, que é muito usado na indústria moderna. Contudo, esse tipo de fonte de energia, ela é poluente, ela traz risco aos trabalhadores que utilizam, que ficam expostos a ela, e ela é também uma das fontes de energia utilizada durante a Revolução Industrial. Eu vou me aprofundar ainda com vocês sobre esse assunto. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.